Olá, tudo bem? É um prazer estar com você agora, nesse momento que vamos fazer um estudo, vamos iniciar, na verdade, um estudo sobre a área da parasitologia, onde vamos fazer esse estudo inicial sobre um dos temas que é o principal objeto de estudo dessa área, que é justamente a respeito dos parasitos intestinais, tá bom? Então, nessa aula aqui, teremos início nesse estudo, onde veremos todos os agentes, na verdade os principais agentes, porque temos diversos agentes etiológicos causadores das parasitoses intestinais, mas aqui veremos os principais, né? Tanto os protozoários, tá bom? Então veremos aqui, nesse primeiro momento, a respeito dos protozoários, já que podemos ter tanto protozoários como helmintos, né, causadores desse tipo de doença, tá bom? Então, inicialmente, vamos estudar a respeito dos protozoários. Então, temos aqui a taxonomia dos principais agentes causadores de parasitoses intestinais. Então, temos a giardia, inicialmente, posteriormente temos a entamoeba histolítica e outras espécies que também iremos ver associadas nesse estudo, tá bom? Assim como a Balantidio coli também, que é outro agente etiológico. Então veja que todos esses três agentes, que são os principais protozoários causadores de doenças intestinais, eles pertencem aqui ao reino protista. Então, esses seres, eles são o quê? Protozoários. Quais são as características dos protozoários? Só para fazer uma lembrança, ter uma lembrança do que é a principal característica desses seres. Então, eles são seres unicelulares, são seres eucarióticos, ou seja, eles possuem basicamente, todas aquelas organelas que uma célula eucariótica possui, né? Através da mitocôndria, temos ali diversas outras, temos a carioteca também, que separa o material genético, temos ribossomos, temos todo aquele conjunto de organelas que está presente na célula eucariótica. Porém, por tratar-se de um protozoário, ele é um ser unicelular e que precisa necessariamente estar ali atuando como um parasita, tá bom? Então, essas são as principais características aqui desses seres protozoários. Então, visto isso, os outros agentes etiológicos são o que? São os helmintos. Então, temos aqui também os principais helmintos intestinais. Já os helmintos, temos aqui a teníase, né, a tenia sólio e a tenia saginata, causador da teníase. Temos a iminolepsis também, tanto a nana como diminuta. Temos o agente causador da ascaridíase, que é o Ascaris lubricoides. Temos também o Enterobius vermicularis, causador da enterobiose. Temos aqui também o Strongyloides stercoralis, causador da estrongiloidose. Assim como os ancilostomídeos e também o Trichuris, que é também um agente causador de uma helmintíase intestinal. Porém, veja que aqui ele já pertence, então, ao reino animal. Aqui, nesse tipo de ser, já faz uma distinção com relação aos protozoários, porque, como pertence ao reino animal, eles já são mais complexos, eles já possuem mais células, já possuem sistema digestivo ali particularizado. Então, veja que eles já possuem tecidos, então eles são seres mais complexos do que simplesmente os protozoários, tá bom? Então, esses são os principais agentes causadores das parasitoses intestinais que vamos estudar agora mais à frente, tá bom? Então, passando aqui agora para o principal protozoário, certo? O mais difundido, na verdade, que é justamente o agente causador da giardíase. Então, ele é um dos principais agentes causador de parasitose, é um dos mais difundidos, tá bom? Então, fazendo aqui uma breve introdução sobre essa doença, então temos que ele foi o primeiro parasito, né, a ser descrito lá em 1681, justamente por aqui Anton van Leeuwenhoek, que é o que? Justamente um dos criadores do microscópio, não é isso? Então, esse pesquisador,
ele foi bastante importante porque ele foi o primeiro a visualizar esses seres. Quando ele estava fazendo o estudo sobre a estrutura celular, ele foi um dos descobridores da estrutura celular, tá bom? E dentre esses vários estudos que ele fez, ele analisou a sua própria fezes, no caso, e evidenciou a presença ali de parasitos que ele, então, mais posteriormente, denominou de Giardia, né? A Giardia lamblia, tá bom? Ou também, como ela é conhecida, Giardia lamblia ou Giardia intestinalis, ou também Giardia duodenale. Então, são esses 3 tipos de nomenclaturas que são utilizados, tá bom? Intestinalis ou também Giardia duodenale. Tá bom? Então, a Giardia lamblia também é conhecida como Giardia intestinalis ou Giardia duodenale. Então, essas são as nomenclaturas a que se referem ao parasito causador da giardíase. E esse parasito, ele está presente em que região? Justamente no intestino delgado, tá bom? Então, temos aqui que o habitat desse parasita é justamente o intestino delgado. Vamos ver então que essas parasitoses temos diversos agentes causadores aqui que estão localizados em regiões diferentes. Ou se localizam no intestino delgado ou se localizam no intestino grosso. Temos outros também, os helmintos, no caso, que eles conseguem atingir outras regiões do corpo, podendo atingir também pulmão, coração, enfim, outras regiões, tá bom? Porém, no caso da giardíase, ela costuma, então, se alojar diretamente no intestino delgado, tá bom? E, como foi falado, é um dos agentes mais frequentes. Por quê? Justamente por conta da sua facilidade de disseminação. Então, ele é facilmente disseminado entre as pessoas e associado justamente a baixas condições sanitárias, tá bom? Então, temos aqui que praticamente todas as doenças intestinais causadas por parasitos são associadas às baixas condições sanitárias. Então, esse tipo de parasito, ele é associado ali, essa doença, na verdade, ela ocorre através da transmissão oral-fecal, né? Então, nesses casos em que há ali uma baixa condição sanitária, o que acontece? Há uma transmissão mais fácil. E esse parasito em específico, a giardia, ele está associado a diversos surtos em creches. Por quê? Porque as crianças elas são mais suscetíveis a se contaminarem. Por quê? Porque a higiene é, de certo modo, menor, tá bom? Então, em creches, ocorrem esporadicamente surtos causados por giardia, né? A giardia lamblia, tá bom? Então, está aqui presente em diversos surtos em creches. Aqui, eu trouxe a taxonomia definida, tá bom? Em cada parasito que vamos estudar, só para fazermos aqui uma associação ao filo e principalmente aqui à família desses parasitos. Então, toda a introdução a respeito de um parasito específico, eu preparei essa taxonomia para que fique mais fácil de memorizar, tá bom? Porém, o mais importante é saber quando ele é um protozoário ou um helminto, tá bom? E isso também vamos ver nesse estudo. Então já fizemos uma introdução, na verdade, né? Então vamos ver agora um estudo sobre a morfologia e o ciclo biológico, tá bom? Então, a morfologia desse parasito é o quê? Ele possui uma estrutura típica de eucariotos. Como foi falado, os protozoários, eles possuem as características dos eucariotos, que são aquelas organelas que estão presentes ali nesses seres. E, porém, a característica dos protozoários é que eles são seres unicelulares e que parasitam obrigatoriamente outros seres, tá bom? Então, sendo seres eucarióticos, eles possuem formas evolutivas. Temos basicamente 2 formas evolutivas. Na verdade, temos mais um que vamos ver mais à frente. Porém, as 2 formas principais são que o trofozoito
e o cisto, tá bom? Então, essas duas formas evolutivas merecem destaque nesse estudo. O trofozoito, qual a morfologia dele? Então, ele possui o quê? Possui um disco ventral, certo? Possui flagelos também que conferem movimento a esse parasito e possui também corpos medianos. Nessa imagem podemos ver justamente a estrutura do trofozoito. Trofozoito, tá bom? Então temos aqui o quê? Que ele possui 4 pares de flagelos, tá bom? Então veja que ele possui flagelos laterais, ventrais também. Então ele possui 4 flagelos que providenciam locomoção a esse protozoário, assim como também possui um disco ventral com 2 núcleos. Veja que há a presença desse disco ventral, tá bom? E qual a função desse disco ventral? Esse disco ventral, ele é uma estrutura particular da giardia porque ele confere justamente, nele contém proteínas que conferem uma característica de fixação no intestino, tá bom? Então ele vai fazer, de certo modo, uma sucção naquele tecido e vai fixar-se aquele tecido, então ali conseguindo a sua nutrição característica, tá bom? Então a ligação do parasito ao tecido é justamente aqui no disco central, tudo bem? Ou ventral também. E além disso temos a presença de corpos medianos, que são essas estruturas em formato de vírgula que estão aqui mais localizados numa região mais central do trofozoito. Esse corpo mediano, ele possui ainda uma função que não é bem reconhecida, porém estudos já detectaram que eles possuem função basicamente na divisão nuclear, assim como também na produção do disco ventral. Tá bom? Então essa é a estrutura básica do trofozoito. Já o cisto, que é a forma infectante, ele possui o que de característica, de morfologia? Possui então 2 ou 4 núcleos, tá bom? Possui também fibrilas longitudinais, que são os axonemas, ou seja, a estrutura dos microtúbulos ou dos flagelos também, mais à frente. E corpos escuros que estão relacionados, esses corpos escuros, no caso, estão relacionados à produção do disco ventral quando ocorrer a sua transformação em trofozoito, tá bom? E aqui é uma estrutura do cisto. Então veja que o cisto ele possui 2 ou 4 núcleos, tá bom? Possui também fibrilas longitudinais, aqui, que são essas fibrilas aqui, que percorre longitudinalmente o cisto, e possui também corpos escuros que se assemelham aos corpos medianos do trofozoito. Então veja que a estrutura aqui é similar, de certo modo, tá? Então essas duas são as principais formas evolutivas da giardia, tá bom? E como foi falado, o disco ventral, ele possui proteínas específicas, no caso, a alfa e beta tubulinas, assim como também giardinas, que vão ser responsáveis pela ligação desse parasito ao tecido intestinal, tá bom? Então, ele faz essa ligação ao tecido intestinal através do disco ventral. Por isso ele é tão importante e é uma característica exclusiva, digamos assim, no estudo desses parasitos intestinais. Então, temos aqui a representação também, de certo modo, do parasito, como ele é visualizado quando ele é investigado em amostras, tá bom? Então veja que aqui temos um cisto, veja que é similar, com a presença de 2 núcleos, temos uma membrana fina também e possui aqui, de certo modo, uma membrana bem hialina. Temos aqui a presença de axonemas, que são as fibrilas longitudinais, tá bom? Tá meio escuro porque foi corado, porém dá para distinguir essas estruturas. Já aqui temos no caso, os trofozoitos, tá bom? Então temos diversos trofozoitos nessa imagem e veja que eles possuem flagelos, como foi falado. Temos também um disco ventral aqui nessa região, tá bom?
com 2 núcleos, que é a região onde há a ligação desse parasito ao intestino, e assim conferem a característica principal desse parasito. Então, avançando, já definimos a morfologia da giardia, tá bom? Então, agora vamos ver o ciclo biológico, começar um estudo sobre o ciclo biológico. E esse parasito, ele é um parasito monoxênico. E o que é um parasito monoxênico? Os parasitos monoxênicos, ou que possuem ciclo direto, são justamente aqueles parasitos que não necessitam de hospedeiro intermediário. Então, ele tem apenas um hospedeiro que vai ali fazer todo o seu ciclo evolutivo diretamente naquele hospedeiro, tá bom? Quando esse parasito ele possui um ciclo heteroxênico, como alguns que vamos ver mais à frente, ou indireto, eles possuem, então, eles parasitam seres intermediários, são os hospedeiros intermediários, tá bom? Então vamos ver que há essa distinção entre esses tipos de parasitos. No entanto, a giardia ela é um parasito monoxênico, tá bom? Porque possui somente o hospedeiro, que é o ser humano no caso, tá? Então, como é o ciclo biológico da giardia? Então temos aqui que tudo começa com o cisto, não é isso? Esse cisto que foi eliminado já nas fezes de um indivíduo contaminado, tá bom? Então o cisto já foi eliminado e esse cisto vai ser o que? Ingerido por outro indivíduo. Então veja que ocorreu a ingestão desse cisto proveniente de um material fecal de outro indivíduo infectado. Esses cistos eles possuem alta infectividade. É uma característica que confere ali uma fácil disseminação. Por quê? Porque o cisto possui ali alta infectividade. E esse cisto, após sua ingestão, vai ocorrer então o desencistamento, que é o quê? A formação do cisto em outra estrutura, que é chamada de excistozoito, tá bom? Então aqui é uma terceira forma evolutiva, no entanto, ela é intermediária ali entre o cisto e o trofozoito. Então esse cisto, nesse cisto vai ocorrer o desexcistamento, ele vai ser transformado em excistozoito, tá bom? Então esse desexcistamento, ele tem início no estômago, justamente ali no pH do estômago, pH ácido, começando nesse local e terminando ali no duodeno e no jejuno, que é o que? O intestino delgado. No intestino delgado, justamente através ali da atuação também de sais biliares, enfim, são todas as características específicas que vão conferir a esse cisto a propriedade de transformar-se em um excistozoito e, posteriormente, esse excistozoito vai sofrer ali divisões, transformando-se em um trofozoito, tá bom? Que é a forma, de fato, parasitária da giardia. Então, ocorre o surgimento do excistozoito e a sua transformação no trofozoito, que vai o quê? Sofrer divisão binária. Então veja que a reprodução da giardia é por meio de divisão binária, onde esse protozoário ele vai dividir-se longitudinalmente, não é isso? Em 2 seres, tá bom? Então esse é o método de reprodução através da divisão binária e posteriormente a essa divisão vai ocorrer a colonização do intestino, tá bom? No intestino delgado, no caso. Então, ocorreu a colonização. Após a fixação desse protozoário no tecido intestinal, vai ocorrer o seu processo de nutrição, vai se reproduzir mais vezes, até então ocorrer a fase de encistamento. E o que é o encistamento? É justamente a transformação do trofozoito em cisto para que então ele infecte outros indivíduos. Então vai ocorrer o encistamento. Esse encistamento ele sofre a influência de fatores determinantes. Quais são? O pH intestinal, concentração de sais biliares,
o seu destacamento da mucosa também, por quê? Porque essa giardia, ela em algum momento se destaca da mucosa e assim faz o processo de encistamento. E uma vez gerado esse cisto, ele vai ser eliminado nas fezes para que posteriormente outro indivíduo seja ou não, no caso, infectado através desses cistos de giardia. Então veja que o ciclo, ele é teoricamente bastante simples, né? É um ciclo monoxênico ou ciclo direto, no qual o indivíduo ele vai ingerir cistos, esses cistos vão descer no trato digestivo, né, no sistema digestivo, vai ocorrer o desencistamento ali no estômago, principalmente, que começa esse processo, posteriormente chega, ele transforma-se na verdade ele se transforma em excistozoito e posteriormente transforma-se através de divisão binária em trofozoito, tá bom? E esse trofozoito vai justamente fazer o processo de colonização, fixação no intestino e assim conferir todos os sintomas característicos da giardia. Então, como foi falado, transmissão oral fecal ou direta através da contaminação por cistos, tudo bem? E quais são os sintomas que um paciente com giardíase vai desenvolver? Então, basicamente, essa infecção ela possui natureza autolimitada, de modo que o indivíduo geralmente ele é assintomático, geralmente ele vai ser assintomático, também dependendo da carga parasitária, não é isso? Dependendo da carga, da quantidade de parasitas naquele indivíduo, pode desenvolver, então, diversos sintomas, tá bom? Mas, basicamente, os sintomas principais são o quê? São sintomas relacionados ali a problemas digestivos, principalmente culminando na má absorção e, assim, desnutrição daquele indivíduo, tá bom? Então, temos aqui que esses sintomas, eles são basicamente ocasionados através da alteração na estrutura das microvilosidades. Então, ocorre essa alteração nas microvilosidades intestinais, de modo que essa alteração confere ali problemas de absorção. Então, problemas de absorção daquele alimento que o indivíduo está ingerindo. Então, causa diversos problemas também, chegando a apresentar diarreia, colite, enfim, diversos ali sintomas característicos, tá bom? Basicamente com diarreia aguda, autolimitante, como foi falado, principalmente em adultos, essa diarreia ela é autolimitante, tendendo a resolver-se de forma espontânea, basicamente em 50% dos casos, ou ela pode persistir, transformando-se então em uma doença crônica, até certo ponto. E basicamente, com a infecção ocorre justamente o que? A detecção de anticorpos. Com a infecção pela giardia, essa infecção vai causar uma resposta imunológica nesse indivíduo com a produção aqui de imunoglobulinas, que podem ser o quê? Desde IgG, IgM e IgA, sendo que uma das principais, no caso, para um tratamento, digamos assim, uma resposta imunológica eficaz contra a giardíase é através da presença de IgA. Por quê? Porque essa IgA secretora, ela vai atuar justamente ali impedindo a ligação da giardia ou destruindo-a mais à frente. De modo que pacientes que possuem deficiência de IgA secretora, eles podem ser, essa deficiência pode ser responsável pela cronicidade da infecção. Tá bom? Então, se o paciente tiver uma deficiência de IgA, isso pode ser o responsável pela forma crônica da doença. Aqui temos uma imagem, uma representação de uma infecção por giardia e veja que ela, através do seu disco ventral, ela liga-se às microvilosidades, ao tecido intestinal e assim ela, de certo modo, absorve os nutrientes, impedindo que esse tecido nutra o organismo do portador da patologia, no caso, tá bom? E o diagnóstico, aqui é uma das partes mais importantes, se não for a mais importante para a gente, tá bom? Que estudamos essa
a área da parasitologia. Então temos que o diagnóstico, ele possui uma importância no monitoramento de indivíduos assintomáticos também, tá bom? Então, por que essa importância? Porque, como foi falado, cerca de 50% ou mais, na verdade, desse número, são causados por giardia que conferem justamente a característica de uma infecção assintomática. Então, esses pacientes assintomáticos, eles que são os principais responsáveis por disseminação da doença. Por quê? Porque eles não fazem exame, não sabem que estão infectados e assim eles contribuem para a propagação da doença, tá bom? E o diagnóstico ele pode ser parasitológico ou imunológico. O diagnóstico parasitológico, que é o mais simples, tá bom? O que é mais realizado nos laboratórios de análises clínicas, ele consiste basicamente na identificação de cistos ou de trofozoítos em material fecal, tá bom? Então ocorre essa identificação de cistos ou trofozoítos. Então veja aqui, os cistos, eles são as formas infectantes, então esses cistos eles são eliminados nas fezes, tá bom? Assim como os trofozoítos, porém, temos aqui algumas diferenças. Por quê? Porque os cistos, eles são eliminados, eles aparecem nas fezes formadas. Já os trofozoítos, eles podem aparecer nas fezes diarreicas ou líquidas, tá bom? Então, nesse tipo de material fecal, pode ocorrer a presença de trofozoítos, mas o mais comum é a presença de cistos, claro, através ali do encontro desse tipo de forma evolutiva no material fecal, de fezes formadas, tá bom? Quando há a presença de trofozoítos, temos aqui a característica que esses trofozoítos, eles perecem rapidamente, então eles vão rapidamente serem destruídos, não é isso? Por quê? Porque eles estão fora da região intestinal, sendo que eles permanecem apenas em até 48 horas em temperatura ambiente. Pelo fato deles ser rapidamente destruídos quando saem do intestino, então esse material fecal ele precisa da atuação de substâncias fixadoras, que temos aqui alguns exemplos, como formol a 10%, o MIF, que é bastante utilizado também, ou o SAF, o MIF, na verdade, perdão, que é o mertiolato iodo formol, assim como o SAF também, que é o acetato de sódio ácido acético formaldeído. Então, esses são as principais substâncias fixadoras justamente para preservar o material devido a essa característica de perecer rapidamente dos trofozoítos. E outra característica importante é justamente o que é chamado de período negativo. E o que é esse período negativo? É justamente a característica da infecção por giardia que confere uma inconstância na eliminação de cistos naquele paciente, tá bom? Naquele indivíduo. Então ele não elimina com consistência ou com constância os cistos, ele elimina em períodos, então isso é de certo modo intercalado. Por isso a importância na utilização de amostras seriadas em dias alternados, tá bom? Porque isso aumenta a sensibilidade do teste, já que com mais dias você tem uma probabilidade maior de encontrar o cisto naquele material fecal, tá bom? Então as amostras são basicamente de 3 amostras em dias alternados, justamente ao que é chamado de período negativo. E quais são os métodos parasitológicos utilizados para o diagnóstico de giardíase? E temos aqui basicamente o método direto, que é a simples análise do material assim que ele chega, tá bom? Método chamado método direto. Temos o método de sedimentação, que aqui temos diversos métodos de sedimentação espontânea, principalmente, o mais utilizado é o método de Hoffman,
tá bom? Em que ocorre a sedimentação desse material fecal e ocorre a retirada ali daquele material que fica ao fundo, tá bom? Ou sedimento, no caso. E o método de Faust também, que é um método de centrifugação com a utilização ali de sulfato de zinco. É um método de centrifugação utilizado para também identificação de giardíase, né? E coloração, podemos ter alguns corantes empregados. Temos aqui, por exemplo, a hematoxilina férrica e também o tricômio, que é bastante utilizado, na verdade são bastante utilizados tanto para giardíase como para amebíase. Eles vão corar esse material e assim conferir uma melhor visualização dessa forma evolutiva. Então aqui nessa imagem temos a presença de um cisto. Nessa figura ele está corado com Lugol, é outro corante que é mais rotineiramente utilizado, então corou-se com Lugol, então veja que ele reforça a estrutura, tá bom? Na identificação da giardia, assim como ao lado temos a identificação de um trofozoito, então veja que é bastante característico também aqui a presença de flagelos, temos aqui o disco ventral também, tá bom? Então, esse é o método parasitológico. E além do método parasitológico, temos também o método imunológico, que é basicamente através da detecção de anticorpos, não é isso? Ou o próprio antígeno referente àquela estrutura. Então temos aqui alguns métodos, como por exemplo, a imunofluorescência direta, temos também o método de ELISA, tá bom? Temos aqui a pesquisa de anticorpos anti-giardia, então aqui diretamente a pesquisa de anticorpos, não é isso? Que é importante dentro desse método imunológico, desses métodos imunológicos para o monitoramento epidemiológico, tá bom? Então vai monitorar a epidemiologia, os casos que surgem através da avaliação dos anticorpos, não é isso? IgM e IgG, tá bom? Então vai avaliar ali a epidemiologia desse parasito. E por fim temos o emprego da PCR. A PCR que é a reação em cadeia de polimerase, que é ali bastante importante também, principalmente no caso de estudos mais específicos. Por quê? Porque ela é bem sensível e muito específica, onde vai pesquisar diretamente aquele material genético, tá bom? E vem sendo cada vez mais empregado, porém, devido ao seu alto custo, tanto dele quanto dos outros métodos imunológicos, o método parasitológico ainda é o mais empregado, tá bom? Então, nessa primeira aula, vimos uma introdução, vimos os principais agentes causadores das parasitoses intestinais e começamos o estudo através aqui da giardíase, tá bom? Com isso, finalizamos a giardíase. Porém, temos ainda um longo caminho pela frente, não é isso? Vamos ver agora na próxima aula a amebíase e assim, balantídeo, aí terminar essa parte de protozoários para depois passar para os helmintos, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima aula.